Olá pessoal, tudo bom? Hoje é o nosso quinto encontro. Falamos sobre análise de distribuição do trabalho, especificamente a gente conversou sobre o quadro de distribuição do trabalho. Esse nosso ponto aqui, qual que é o objetivo? Eu quero mostrar para vocês, né, de uma forma bem simples, como é que funciona a análise de distribuição do trabalho. Então, eu disponibilizei lá no sala de aula esse exercício com a distribuição do trabalho. Eu vou ler ele com vocês e vou mostrar qual que é a lógica dele, como é que ele funciona. Vocês vão ver, vocês vão verificar que ele é simples, né? Então, o que que ele traz? Ó? Ele traz uma situação de uma repartição pública, né? Ele diz que você é o profissional de OSM e ele diz que tem 3 funcionários. Tá? Eu vou ler o que que ele traz, né? Mas o que que ele vai dizer? Ele vai pedir primeiro para que você elabore esse quadro de distribuição do trabalho. Seria o quê? O que que eles estão fazendo neste momento, né? O que que cada um deles faz? Que seria a lógica de você, ao implantar na empresa, solicitar que cada um deles dissesse o que que ele faz. Então, o primeiro que você montou aqui é como, né, como é que está o volume de trabalho atualmente. E o segundo quadro, porque ele tem 2 espaços aqui para os 2 quadros. O segundo é como deveria ser melhor realizado esse quadro. Por que eu estou comentando isso? Pelo seguinte, vocês vão verificar ao longo do exercício que existe um funcionário, ou existem pessoas que aparentemente estão com sobrecarga, e outro funcionário está extremamente ocioso. E aquilo que ele deveria fazer, ele não está fazendo, ele passou para o outro funcionário fazer. Então, assim, quando a gente fala, né, ainda mais, por exemplo, se para pensar numa repartição pública, né, cara, é tudo extremamente burocrático, você tem bem certinho o que é a atribuição de cada um, qual que é a atividade de cada um. Então, assim, fica bem nítido que um deles não está desempenhando ali a atividade de forma correta. E daí a gente faz o ajuste. Vou ler para vocês, né? O objetivo desse exercício, qual que é o objetivo? Demonstrar, né, como ele é prático e fácil de você, né, executar dentro da empresa, para justamente verificar, por exemplo, assim, eu trabalho lá no setor financeiro, professor. Aí faz lá no setor financeiro, verifica, né, se está todo mundo executando, se talvez alguém que está lá com contas a pagar, se tem uma outra pessoa do contas a receber que está fazendo alguma coisa do contas a pagar, se talvez aquele funcionário do contas a receber, se ele realmente está sendo, né, eficiente no trabalho dele, tá? É bem bacana. Eu acredito que eu não tenha comentado com vocês, mas vou comentar agora o seguinte. Eu, num determinado momento, uma vez fui participar de uma reunião, não era do meu setor, pediram para mim participar da reunião, e daí eles estavam pedindo para que as pessoas fizessem sugestões de melhoria. Né? E nessas sugestões de melhoria, cara, não foi apresentada sugestão assim, sei lá, né? Eu particularmente, né, achei assim que não estava legal, né? Então, por exemplo, assim, ó, quando você é indagado pelo seu superior, tipo, como é que a gente pode melhorar? E você diz assim, ó, vamos dar uma analisada no arranjo físico, vamos ver como é que está distribuído o trabalho. O cara fala assim, cara, esse aí é administrador dos bons, esse vai ser bom, tá? O que aconteceu? Eu participei da reunião e daí o pessoal falou assim, olha, a gente está tentando uma melhoria, então o que a gente faz? Olha o que eles disseram. Eles falaram assim, olha, nós estamos trabalhando com as luzes apagadas. Esse cara, não fala um negócio desse. Nós estamos trabalhando com luzes apagadas. Então, assim, né? Tipo assim, como é que você faz para gastar menos? Eu trabalho com luz apagada, não tomo café e a gente traz o papel e, tipo, não faz isso, né? Tipo assim, ó, não é possível, pessoa com formação acadêmica, não é possível que o cara diga assim, não, vamos pensar em como a gente pode melhorar um processo dentro da empresa ou do setor do lado financeiro. Aí o cara apresenta, o cara fala assim, porra, esse cara se esforçou, né? Agora o cara diz assim, como é que eu faço? Eu não acendo mais a luz, a gente trabalha no escuro para forçar a vista, para daqui a pouco todo mundo tem que usar óculos. Não, né? Por quê? Porque nessa linha de raciocínio, o que o cara vai dizer assim, ele vai dizer, você é muito mais eficiente, né? Eu vou mandar você embora e daí eu economizo muito mais do que a energia, tá? Beleza, vamos voltar aqui no nosso estudo de caso.
Ó, então deixa que eu ia ler para vocês, né? Uma repartição pública apresenta um conjunto de atividades dentro do departamento de contabilidade. O profissional de OSM responsável pela análise identifica os seguintes problemas. Então, quais são os problemas que ele identificou? Olha, a divisão de trabalho entre os funcionários, João, Pedro e José, ela é irregular. É fácil de encontrar funcionários da mesma seção executando o mesmo trabalho, mas sempre com um ou dois trabalhando mais do que o restante. 2. O tempo gasto na execução das tarefas não está, né, de forma racional, não está racionalizado. 3. Alguns colaboradores executam tarefas técnicas de outros funcionários. 4. A acumulação de tarefas no setor. Beleza. Aqui, ó, tarefas designadas a cada profissional. Aqui é assim, ó, o que eles deveriam fazer, o que é atribuição do contador, o que é atribuição do assistente e o que é atribuição do digitador. O que digitador faz? Digitador faz digitação, preenche cheques e preenche guias. Ponto. Assistente. O assistente já está acima do digitador, concorda? Ele faz a cobrança, a correspondência e ele faz atendimento ao público. Vejam, digitador diz que ele faz atendimento ao público. Então, quando foi pensado na repartição pública, digitador deveria atender público? Não, né? Contador é para atender o público? Beleza. O que é para fazer o contador aqui? Supervisão de documentos emitidos, assinatura de cheques, tomadas de decisões contábeis. Então, supervisiona, né? Assina os cheques e tomada de decisões contábeis. Isso aqui é como deveria ser, ok? Agora vamos ver como é, né? A observação do trabalho mostra o seguinte: tarefas executadas no dia, né? O expediente é de 6 horas. Expediente de 6 horas significa assim, ó. João, contador, trabalha 6 horas, Pedro, assistente, trabalha 6 horas e José trabalha 6 horas. Professor, tá errado. Como assim tá errado? Porque o Pedro, assistente, ele trabalha na cobrança 2 horas e atendimento público 2 horas. O que ele faz as outras 2? Nada relacionado aqui à empresa. Ou seja, o Pedro está sobrando um tempo, né? O Pedro está sobrando tempo. Pode ser que está sobrando tempo porque ele não tem muita atribuição. Não sei. Vamos ver, né? O José. O José, ele é digitador. Ele emite cheques e notas, leva 1 hora. Ele atende o público. Deveria atender o público? É atribuição dele atender público? Vamos ver. Não, né? Então, talvez o José está muito mais atarefado, está ele fazendo cobrança, está ele fazendo controle de correspondência, digitação, né? E o Pedro está com tempo livre, tá? É óbvio. O que acontece aqui, tá? Aqui, quando foi feito, aparece como 6 horas. Por quê? Porque o cara trabalha 6 horas, né? Então, se a gente tivesse dentro da empresa, a gente vai fazendo algumas simulações para entender. Mas talvez se a gente tivesse dentro da empresa, a gente talvez ia ver que a gente ia verificar que o José estava sobrecarregado, com um monte de trabalho para fazer e não estava dando conta. E o Pedro estava lá, ó, só na vida boa, né? Funcionário João, contador. O que faz o contador? O que ele está fazendo, não o que é designado. Conferência de documentos, emissão de cheques e notas, cobrança, atendimento ao público e tomada de decisões contábeis. Então, o que é o nosso exercício? O nosso exercício é o seguinte: nós fomos vendo ao longo das aulas que é muito melhor quando a gente visualiza, né, num quadro ou uma representação gráfica. A gente já trabalhou com organograma, já trabalhamos com fluxograma. Aqui, o que vocês vão fazer? Vocês vão no primeiro quadro, vocês vão dizer o que acontece atualmente na empresa, ou na repartição pública. O que acontece atualmente na repartição pública? Então, atualmente na repartição pública, acontece o que está escrito aqui, ó, tarefas executadas no horário no dia. Vocês vão preencher
né, as tarefas que eles executam ao longo do dia. Ó. Vamos preencher aqui, ó. Tá? Ele tem o espaço 4 e 5, só não está numerado, ficou um pouquinho menor aqui, tá? Mas tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, primeiro quadro, né, a partir da percepção do analista, o que eles têm feito. Aí depois, pergunta, com base no quadro estrutura básica para a montagem, indique o que pode ser melhorado. Aí vocês vão escrever de uma forma sucinta o que pode ser melhorado. Depois, formule um novo quadro apresentando uma nova proposta de trabalho. Professor, eu vou inventar da minha cabeça a nova proposta? A questão das tarefas que cada um deles faz, não. O que cada um deve fazer, o que foi planejado que cada um deles faça, está aqui. No banco, se toma um cuidado muito grande com algo chamado desvio de função. O que é o desvio de função? Você paga para a pessoa como escriturário, ele exerce o cargo de assistente, ou a pessoa exerce o cargo, ganha como assistente, por exemplo, né, e trabalha como se fosse gerente. E assim vai, né? Então, assim, ele ganha o salário de um, mas trabalha como se deveria ganhar mais, né? Porque ninguém reclama se o cara ganha salário de gerente e trabalha que nem escriturário. Aí o cara não vai reclamar. Mas o que acontece? A pessoa, quando sai da empresa, ele fala assim: olha, eu ganhava o salário de escriturário, mas trabalhava como se fosse função de assistente, né? Ou de assistente para gerente. Então, para tomar todo um cuidado, as empresas maiores, elas fazem o quê? Elas não querem que o cara faça errado. Tipo assim, ó, se é para a pessoa fazer aquela atividade, então dá uma comissão a mais, ou dá a remuneração correta para ele. No banco funcionava assim comigo. Olha que já faz tempo, né? Para eu trabalhar no banco, eu chegava no horário, eu pegava o computador, eu tinha que digitar login e senha. Eu tinha horário no banco. Então, o que acontece? Se eu quisesse trabalhar mais cedo, o sistema não permitia, porque estava fora do meu horário de trabalho. Se eu precisasse trabalhar até mais tarde, eu tinha que o gerente da agência me autorizar, ele tinha que estender meu horário de hora extra. Senão o sistema fechava. Caía, deu um tempinho a mais, ele caía. Onde você estivesse trabalhando, perdeu. Por quê? Porque a lógica é assim, não é para o cara depois sair e dizer que ele tinha que ficar todo dia, tantas horas fazendo hora extra. No banco, alguns comandos eu, como gerente de contas, podia fazer, né? Ou fazer diferente. O assistente não podia fazer os mesmos comandos que eu, como gerente. Então, somente se ele tivesse exercendo a função de gerente. Então, era uma forma justamente de que, se o gerente, por exemplo, se eu tivesse de férias e alguém assumisse meu lugar, aí ele ia receber o mesmo salário e ele ia ter os mesmos poderes ali para aprovar, liberar crédito, fazer as operações. E dependendo do cargo, ele não conseguiria. Legal? Beleza. Então, vocês vão fazer o primeiro quadro, como as tarefas são executadas, e o segundo quadro, vocês vão fazer como é que elas são designadas para cada profissional, como é que elas estão designadas para cada profissional, e daí, aqui, a gente não tem uma situação de poder estar observando como é que cada um dos profissionais, né, quantas horas demandaria. Então, eu vou deixar com que vocês montem, né, tentem organizar da melhor forma possível com base no que a gente está visualizando aqui, como é que seria essa distribuição. Por quê? Porque aqui a gente começa a ver, ó, quantas horas que tem de cobrança, né, e quantos estão exercendo cobrança além do Pedro. Quantas horas tem de atendimento? E talvez algumas coisas vocês vão ter que fazer alguns ajustes. Beleza? Minha ideia é a seguinte: a gente vai fazer no dia de hoje em sala de aula. Então, vocês vão ter um tempo para fazer, vou dar um tempo de uma meia hora para vocês fazerem. Às 9 horas, a gente retorna para o grande grupo e a gente vai fazer a correção. Então, até às 9 horas, ninguém precisa postar em lugar nenhum. Vocês só montem, né? Dá para baixar, o exercício está lá no Unimestre. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu puxar aqui para vocês. Ó, o exercício, ele está lá no Unimestre, ó, exercício aqui, ó, né?
QDT, e eu coloquei a data de entrega para o dia 5 de abril. Isso é para quem não está com a gente online. Então, assim, ó, no dia de hoje, a gente vai voltar às 9 horas para o grande grupo, a gente vai mostrar uma possível resolução, ou seja, a gente vai ter a correção, e daí, vou deixar isso gravado também, e depois o objetivo é postar, tá? Se vocês quiserem fazer em grupos, querem fazer em 4 pessoas, podem fazer sem problema nenhum. Ah, professor, quero fazer individual, pode fazer individual, e tá postado lá, tá? Tá com data de hoje, ó, 23/3, tá postado lá o exercício, tá bom? A gente retorna então para o grande grupo às 9 horas aí, para a gente fazer a correção, o fechamento, e para postar ali a atividade final, pode ser até dia 5/4. Então a ideia o que é? É finalizar hoje. Vou dar um tempo depois para vocês postarem e a gente conclui, tá? Mas a gente vai fazer a correção em conjunto. Tá bom? Pessoal,